E aí, como é que vocês estão? Tá frio aí? Aqui, gente, tá frio. Tô tomando meu cafezinho. Daqui a pouco eu vou sair pra fazer minha unha, fazer meu pé, na verdade. Isso aqui vou fazer só segunda-feira, porque tá com esmaltação em gel. E eu não arrumei horário pra hoje. Estou voltando aos poucos pra rotina, mas eu vim aqui que eu quero contar uma história pra vocês. Uma história pessoal, mas mágica e extraordinária que aconteceu comigo na viagem. E que tá reverberando até hoje. Uma coisa assim, incrível e de outra vida. Você já chegou em algum lugar que você estava indo pela primeira vez e você sentiu que você já tinha vivido nesse lugar? Você já chegou em algum lugar e você já teve um déjà vu ali? Você sentiu situações que te fizeram sentir pertencentes a esse lugar? Vocês já tiveram isso na vida de vocês? Pois eu tive, gente. E foi assim, e tá até hoje, a sensação tá reverberando até hoje na minha vida. E sincronicamente, porque coincidências não existem, a gente chegou de viagem na quarta-feira e na quinta-feira cedo eu acordei e voltei pra mim. E uma das coisas que eu faço, né, além de ouvir afirmação positiva, de rezar, de agradecer, de fazer silêncio a hora que eu acordo, eu já falei isso aqui pra vocês várias vezes, que isso mudou a minha vida, né, essa rotina mudou a minha vida, é olhar os meus trânsitos astrológicos. E eu fui olhar. E eu estava com um trânsito vigente desde o começo desse mês, que falava que esse trânsito ele acontece de 12 em 12 anos. Júpiter é na casa 4, no meio do céu, no fundo do céu. Que falava que eu poderia vir a estar em algum lugar novo e eu poderia ter algum déjà vu e sentir muita familiaridade com esse lugar. Que provavelmente eu faria uma viagem. É um trânsito de viagem para lugares novos com que você se sentiria, com os quais eu sentiria identificação. E eu levei um susto a hora que eu li isso. Porque durante a viagem eu não fiquei lendo o trânsito astrológico, né, gente? Não fiquei procurando esse tipo de coisa, ainda porque não dava tempo, né? A gente tava com o roteiro ali pronto, tinha que descansar, tudo. Eu levantava, eu rezava, eu agradecia, mas trocava de roupa e rua. Não dava tempo para ter esses momentos, né? E a hora que eu li isso, eu falei, gente, não é possível. Não é possível. O passeio que eu fiz, eu até mostrei aqui pra vocês, ao Castelo de Versalhes, é um passeio que eu vou confessar pra vocês, eu fiz meio que por acaso. Porque eu tava conversando com uma amiga e contando pra ela que eu ia viajar no dia que eu comprei passagem. E eu falei qual que era o roteiro, né? As cidades onde eu ia chegar e aonde eu ia sair, que é Paris. Ela falou assim, nossa, você vai conhecer Versalhes. Eu não tinha nem passado pela minha cabeça. Eu falei, porque eu sempre achei a monarquia francesa um tanto quanto enjoativa, cansativa, sabe? Aquelas coisas daqueles penteados aqui em cima, aqueles ornamentos. Aquela história, né, do salto de Luís XV. Enfim, eu sempre achei isso tudo muito enjoativo, muito cansativo. A verdade é essa. Eu sempre gostei muito da monarquia britânica, mais discreta, né, enfim.
Então eu achava e acho, tá, gente? Tudo aquela coisa de Luís XIII, XIV, XV, Delfim, uma coisa enjoativa, uma coisa francesa que eu não gostava. Mas aí minha colega falou, eu falei, você quer saber? É história, né? Eu vou conhecer, por que não? Aí comprei o ingresso, e aí a gente viu o filme, eu comecei a ver uns documentários a respeito da Revolução Francesa, porque é bom você ir no lugar sabendo a história, né? E ok, gente, fomos pro passeio, né? No Castelo de Versalhes. Quando eu entrei no castelo, já achei ele muito bonito, tudo. Foi uma coisa diferente entrar no Castelo de Versalhes. Estar lá naquele lugar. Mas a minha identificação, aquele sentimento de pertencimento não foi no Castelo de Versalhes. Embora foi assim, maravilhoso estar lá dentro. Eu postei tudo aqui pra vocês, né? Maravilhoso. Uma experiência única que eu recomendo. É um lugar fantástico, é inimaginável. Só que a gente saiu do castelo, foi pros jardins, e aí eu falei pra Inara, eu falei assim, eu quero conhecer o Petit Trianon. Eu também postei aqui pra vocês. Que é o lugar, né? Esse lugar ele foi feito, na verdade, por uma das amantes do rei Luís XIV, se eu não me engano. Luís XV? Acho que Luís XV. Gente, não vou me recordar qual Luís que é. E aí a mulher morreu sem ter tempo de desfrutar e foi dado para outra amante dele, a Madame Bovary, acho que é assim que fala. E depois, quando ele morreu, perdeu o reinado, enfim, o Luís XVI, né, assumiu, casou, né, casado com já a Maria Antonieta. Ele deu para ela de presente, para ela fugir dos compromissos da corte, esse lugar, o Petit Trianon. E a gente saiu, passou pelo bosque. Os meus sentimentos com o lugar, de identificação, de uma certa estranheza, porque eu ficava assim, gente, que é isso que tá aqui dentro, sabe? Começaram no Bosque do Delfim. Quando eu entrei no bosque, quando a gente começou a andar no bosque, inclusive tem uma foto minha com a Inara, sentada no bosque, a gente ficou uns minutos sentados assim, eu falei assim, gente, que lugar que é esse? Eu queria ficar sozinha lá. Eu queria muito ficar sozinha no bosque. Eu falei pra Inara, vamos sentar aqui. Tinha pouca gente passando. A gente ficou alguns minutos sozinhas, sentadas lá, olhando pra uma fonte. Então os meus sentimentos começaram ali. Mas a hora que eu cheguei, gente, no Petit Trianon, que a gente andou lá por dentro, naquela casa, eu tive as sensações mais estranhas de identificação da minha vida. Um misto de emoção, de sentimento que eu já vivi ali, que eu já tive ali, que aquilo já foi meu de alguma forma, que aquilo já me pertenceu de alguma forma, que eu saí, a hora que terminou a visita eu saí, eu caí na área, a gente sentou num banco, eu falei, vamos sentar aqui, ela concordou, a gente tava cansada, não tinha ninguém, pouca gente passando, saindo, passando por ali, e eu não queria mais levantar daquele banco, gente. E aí veio um déjà vu, uma coisa de que aquilo era meu, que aquilo de alguma forma me pertenceu. E eu fui perguntar a sensação pro ChatGPT. Ai, gente. Aliás, o ChatGPT é um capítulo à parte nessa viagem que eu vou contar no dia da aula do Feitiçaria da Luz Cocriação de Viagem, tá, gente? E aí eu fui perguntar pro ChatGPT. E aí ele falou que eu poderia sim ter tido alguma outra vida lá. É óbvio, né, gente? Não preciso de uma inteligência artificial pra me dizer isso. Aliás, o ChatGPT é um grande místico, tá, gente? E
E aí eu fiquei ali sentada, olhando para aquela paisagem, uma pessoa ou outra que passava, só sentindo aquilo, aquela sensação gostosa de pertencimento, de querer cuidar do lugar. Vocês não têm ideia. E de repente chegou um tanto de gente assim que saiu da visita, porque você podia sair por vários locais, né? E nem todo mundo tem o ingresso completo que a gente comprou para visitar tudo. Então é uma visita que tem menos pessoas do que o Castelo de Versalhes, né? Então, de repente chegou várias pessoas. Gente, me deu um ímpeto. Vocês não têm noção. Um ímpeto de chegar, uma vontade que veio daqui de dentro, de mandar as pessoas irem embora, que aquele lugar era meu. De perguntar para elas o que elas estavam fazendo ali no meu espaço. E aquilo veio com uma força, assim, nossa, um ímpeto, uma vontade de levantar e chegar, vai embora, o que vocês estão fazendo aqui? Fechar as portas e ficar sozinha naquele lugar que eu sentia que era meu. Como se eu estivesse na minha casa. Foi muito, muito doido, gente. Foi muito doido. E aí a Inara queria levantar do banco e eu queria ficar. Eu não queria levantar, eu queria ficar ali. E aí já fazia mais de meia hora que a gente tava ali. Chegou uma senhora, um senhor sentou do nosso lado no banco. Aí eu falei, não, é hora de ir. Aí a gente levantou. E aí eu fui caminhar, tem um Templo do Amor lá no jardim. Eu fui caminhar, tudo pra mim era muito familiar ali. Eu fiquei muito emocionada, eu só não chorei porque eu não queria assustar a Inara. Aliás, eu me segurei pra não chorar, pra não assustar a Inara. Gente, foi assim... indescritível. Indescritível. Eu não sei descrever pra vocês o que eu senti. Eu tô tentando aqui, mas ainda não sei se vocês vão conseguir compreender os meus sentimentos. Eu acho que se alguém já viveu uma experiência assim, né, com certeza vai conseguir compreender mais facilmente o que eu tô querendo dizer. Mas sim, foi indescritível. Eu tenho certeza que eu vivi ali de alguma forma. O ChatGPT falou pra mim ali na hora, né, que não necessariamente eu posso ter sido a rainha, né, mas posso ter sido alguma pessoa muito próxima que cuidou do lugar, que viveu ali como se o lugar fosse dele. Mas a sensação de aconchego, de pertencimento, de domicílio, de casa, de lar, de que ali eu estaria segura. A sensação que eu senti ali é que ali eu estaria segura. Segura. E agora eu vou contar um detalhe pra vocês. Esse trânsito que eu falei lá no começo, astrológico, né, que acontece de 12 em 12 anos, ele aconteceu também quando eu mudei pra minha casa, quando eu fiz a minha casa e mudei pra minha casa lá em Caldas. E quando eu saio na varanda do meu quarto, que eu olho, eu já tive essas sensações que eu tive lá no Petit Trianon, na varanda do meu quarto. Parece que eu estou olhando para o mesmo lugar. É impressionante, gente. É impressionante. Não sei nem explicar para vocês o sentimento, de verdade, como eu já disse. Mas o trânsito, o mesmo trânsito astrológico de quando eu fiz a minha casa do jeito que eu queria, de me sentir segura, de me sentir com privacidade lá dentro, de ficar horas olhando a varanda do meu quarto, a mesma sensação o Petit Trianon lá na França, no Château de Versalhes, me trouxe. Eu podia ficar horas sentada olhando para aquele jardim, como eu fico horas sentada olhando para minha varanda. O mesmo trânsito que só acontece de 12 em 12 anos. Gente, é surreal. Simplesmente surreal.
E eu tô passada até agora. Eu podia ficar horas falando disso aqui pra vocês. Podia ser uma live isso, a gente conversar a respeito, enfim, trocar ideia, mas eu tenho que ir lá fazer meu pé. Tem hora agora marcada 10 horas e eu vou andando, são 20 minutos até lá, provavelmente chegarei atrasada. Mas a hora que eu chegar lá eu vou postar pra vocês alguns vídeos, algumas fotos que eu fiz lá do Petit Trianon e alguns recortes do meu trânsito astrológico pra vocês verem o quão impressionante é. E eu quero trocar ideia com vocês. Responde aqui pra mim, vocês já sentiram isso? Essa identificação? Vocês já sentiram que vocês viveram outra vida, outro lugar? Vocês já se emocionaram? Vocês já tiveram esse déjà vu de já ter estado naquele lugar de uma outra forma? Contem aqui pra mim, ó. Conta. Por favor, conta.